Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. Meninas, como é bom poder caminhar com vocês. Eu não tô conseguindo vir aqui todo dia para ver os comentários, para responder, tá muito corrido por aqui, principalmente para se manter firme nesse propósito de 40 dias. Eu tenho certeza que não tá fácil para vocês também. Só que é na nossa fraqueza que a força de Deus se faz presente. Então vamos continuar firmes, de mãos dadas, e sempre que eu conseguir eu vou passar aqui para responder vocês com muito carinho, porque eu realmente sinto esse amor, essa força, essa energia que tá no nosso meio. A gente tá gerando uma grande comunidade de mulheres que querem crescer em Jesus, que querem se fortalecer na fé e principalmente que quer alinhar a vida, todas as áreas da vida aos caminhos de Deus. Então eu tenho certeza que a gente aqui juntas, de mãos dadas, está fortalecendo muito uma a outra, a caminhada uma da outra. Os comentários ajudam tanto, vocês se ajudam tanto. Sempre que vocês puderem, então, deem forças umas para as outras, conversando, compartilhando, orando umas pelas outras. Eu conto muito com vocês para a gente fortalecer realmente cada vez mais essa comunidade de mulheres que querem seguir o caminho de Deus e viver os planos dele para cada uma de nós. E antes da gente seguir para a mensagem de hoje, eu quero te pedir, por favor, se você puder, curte, comenta, compartilha com as amigas e ativa o sininho, que ainda tem muitos dias pela frente desse propósito, tá bom? Mas agora vamos para a palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, que eu li várias vezes e eu inclusive encorajo vocês a ler. É um livro bem pequeno na Bíblia e dá para ler ele inteiro rapidinho. E ele tem tanta sabedoria, tem tantas chaves práticas para nos ajudar nessa caminhada. E hoje eu quero trazer umas delas aqui para vocês. Mas eu tenho certeza que se vocês mergulharem no livro, Deus tem muito para falar individualmente com cada uma de vocês. Mas vamos começar lendo a passagem de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Aonde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Uma das coisas mais lindas e profundas que a gente aprende com Ruth, com a história dela, é justamente sobre o poder da fidelidade. E o que eu percebo é que muitas vezes Deus vai testar a nossa fidelidade em momentos difíceis, em momentos de perda, de silêncio, de incerteza, aonde os ventos são contrários, mas ainda assim Ele está testando a nossa fé para ver aonde está a nossa fidelidade. E assim como Ruth foi fiel à sua sogra, mesmo após o falecimento do seu esposo, ela não deixou a sua sogra, ela seguiu para a terra da sua sogra, mesmo como uma estrangeira, mas ela não a abandonou. Ela continuou a caminhada firme e fiel com a sogra dela, servindo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. E ela foi fortemente recompensada por isso. E o mais lindo da história de Ruth, ela não teve nenhum interesse na recompensa, mas porque Deus conhecia a fidelidade do coração dela, Ele honrou essa mulher. Ele honrou tanto ela que ela fez parte da linhagem de Jesus, pois ela e seu marido Boaz foram pais de Obed. Obed foi pai de Jessé, que por sua vez foi pai do rei Davi. E se esta mulher tivesse desistido de ser fiel, ela jamais estaria na linhagem de Jesus. Mas ela permaneceu, mesmo quando os ventos eram contrários. Ela simplesmente decidiu continuar, sem interesse algum, sem saber aonde a história ia dar. Ela só decidiu continuar e Deus honrou ela com tal magnitude que o nome dela foi lembrado para sempre através da Bíblia, da palavra de Deus. Pensem comigo, Ruth, ela não tinha absolutamente nenhuma promessa de recompensa, nenhuma promessa de futuro. A vida dela naquele momento parecia estar acabada, viúva, estrangeira, pobre, mas ainda assim ela escolheu o caminho da fidelidade. E não porque era conveniente para ela, mas porque ela estava convicta de que aquele era o caminho que deveria ser seguido.
Sabe, meninas, a fidelidade, ela não é medida quando tudo vai bem na nossa vida. A gente tem discutido muito sobre isso aqui, né? Quando tá tudo certo, que a gente tem motivo para ser grata, tem motivo para ser fiel. Não, é quando as coisas não estão indo bem. A gente ainda assim é fiel a Deus. A gente ainda assim acredita que Deus tem um caminho novo para nossa história, mesmo em meio a ventos contrários. Quando a gente tem todos os motivos para desistir, a gente permanece ainda assim como Ruth foi fiel a Noemi. Nós somos chamadas a ser fiéis a Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas porque a gente escolheu amá-lo com todo o nosso coração, mesmo quando a gente não entende os caminhos dele. E eu tenho tantos comentários aqui que eu tenho lido de vocês, falando das dificuldades que vocês estão enfrentando, mas mesmo assim, vocês continuam fiéis na certeza de que Deus não se esqueceu de vocês. E o mesmo Deus que não esqueceu de Ruth, que ainda honrou a sua sogra através da vida dela, esse mesmo Deus que cuidou de cada uma delas, Ele é o mesmo Deus que continua cuidando de mim, de você. Então vocês estão no caminho certo. Não desistam de ser fiéis a Deus, mesmo nos ventos contrários, porque na hora certa Deus se levantará a favor de vocês. E o que a Ruth fez foi exatamente isso. Ela não escolheu apenas ser fiel e ficar com a Noemi, mas ela escolheu servir ao Deus de Israel, diferente da cultura dela, dos deuses da terra dela. Ela escolheu o Deus da sogra dela, por simples e pura fidelidade. Ela quebrou seu passado, a sua cultura, com seus deuses e tudo o que parecia familiar, confortável para ela. Mas no coração dela, ela fez uma escolha espiritual, eu creio que guiada pelo próprio Deus, e que teve um peso eterno para todos sempre, através da vida de Jesus Cristo na árvore genealógica de Ruth. E meninas, uma coisa que eu sempre busco refletir, todos os dias nós fazemos novas escolhas, o tempo todo, né? E às vezes a gente ora tanto para que uma coisa aconteça, e quando aquela coisa acontece, mas que vem as dificuldades da vida, às vezes a gente pensa ainda, mas parece que quando eu era distante de Deus, parece que quando eu não estava assim tão intensa na fé, parece que as coisas eram mais fáceis, eram melhores, e a gente pensa e se questiona em voltar para o Egito, para aquele lugar que a gente orou para sair. Olha que pegadinha! E é nesse momento, no meio desses pensamentos, que a gente tem que ter o olhar fixo em Jesus e pensar, não, eu não quero, em hipótese nenhuma, não é mais uma escolha para mim voltar para o Egito, mas a minha única escolha, a minha única opção é me manter fiel a Deus, mesmo no momento de dificuldade, porque eu sei que Ele tem para mim a terra prometida. Ele me tirou da vida de escravidão que eu vivia lá atrás para me colocar rumo às promessas dele. E mesmo que você não saiba como vai ser a realização perfeita da promessa de Deus na tua vida, entenda, Ruth também não sabia. Ruth nunca teve garantia e nem tampouco promessa de como seria o futuro dela, mas ainda assim ela fez a escolha certa de não desistir da sua fidelidade. Meninas, talvez vocês estejam presas ao emprego que afastem vocês de Deus, a amizades, a relacionamentos, ou talvez Deus esteja falando para vocês sobre um recomeço, sobre darem um passo rumo a uma missão, um projeto, sobre renúncias. Vamos aprender com Ruth. O que ela nos ensina é que pequenas decisões, mesmo que simples, elas podem nos colocar ou no centro da vontade de Deus, ou nos levar para um rumo completamente diferente na nossa vida. Então que a gente possa realmente estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que Ele possa nos guiar profundamente, para que a gente escolha, mesmo no momento difícil, se manter fiel, não pensar em voltar para o Egito de forma nenhuma, já sendo grata a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, mas acreditando que a promessa dele será cumprida perfeitamente na nossa vida. Deus não busca pessoas perfeitas, Ele não está esperando que a gente seja perfeito. Nós sempre estamos falando disso, né? A gente tem as nossas emoções, a gente tem as nossas inconstâncias, mas precisamos ser decididas. Uma escolha com temor e fé hoje pode impactar gerações e gerações através da sua vida. Uma outra coisa que a gente vê tão linda
no livro de Ruth é que Boaz, o seu esposo, ele não tinha obrigação nenhuma de ajudar Ruth, mas vendo o jeito dela e como ela honrou a sua sogra, ele reconheceu a dignidade dela, a história dela, e ele foi um instrumento de Deus, de provisão e redenção na vida dela. Eu queria falar para vocês que sejam sempre coerentes nas escolhas de vocês. Se vocês estão buscando o caminho reto, um caminho de Deus, façam as escolhas de vocês que apontem para Deus, mesmo quando ninguém estiver vendo, dentro da casa de vocês ou em qualquer lugar da sociedade que vocês ocupem, porque sempre tem alguém te observando e você serve de exemplo, tanto para o bem quanto para o mal, para a vida das pessoas que te assistem. Eu já trouxe muitos exemplos ruins que eu não me agrado nem um pouco, eu até me envergonho. Sabe quando você quer passar uma borracha no teu passado? Se eu pudesse, eu passaria. Se vocês tivessem uma borracha, eu tenho certeza que tem alguma partezinha da história de vocês que vocês também gostariam de passar. Então a gente sempre é exemplo de alguma forma, ou pro bem ou pro mal, ou pra vergonha ou pra honra. Então que a gente possa escolher sempre ser exemplo, independente de quem está notando, mas genuinamente de dentro pra fora, porque pode ser que Deus tenha colocado um Boaz na sua vida, um redentor, alguém que vai ser um caminho de provisão e de bênção na sua vida, levantado por Deus. Boaz estava observando ela, os comportamentos dela, e ele sentiu no coração dele de abençoar e cuidar daquela mulher e tê-la como esposa. Ele seguiu os princípios da Torá e tratou Ruth com respeito e graça, algo raro principalmente para a época. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele quis. O coração dele se encantou com a mulher cheia de princípios e valores que era Ruth. Então, meninas, princípios e valores que apontam para Deus são inegociáveis na nossa vida, e tudo aquilo que é contrário a isso vem para trazer destruição, perdas e morte. Não vale a pena. Não vale a pena. Apontem sempre as escolhas de vocês e a vida de vocês para o caminho da vida, para o caminho de Deus. Hoje a gente vive em um tempo em que a maioria das pessoas tentam levar vantagem de alguma forma sobre os outros, né? Sempre tem alguém querendo tirar uma casquinha, seja passar na frente no trânsito, seja o que for. Sempre tem alguém que parece que tá querendo tirar vantagem. Mas o livro de Ruth nos ensina que a honra e a bondade não são fraqueza, não são perdas, muito pelo contrário. São sementinhas espirituais que sempre voltam em forma de colheita, mesmo quando você não está esperando colher nada. A gente sempre fala disso, né? Lei da semeadura e da colheita. E algo que pode ser bastante desafiador pra gente, mas a gente aprende com Boaz e com Ruth. Às vezes você pode estar lidando com pessoas difíceis, seja no trabalho, seja na família, seja onde for, e você até tem vontade de agir pelo impulso da carne, dar uma mal resposta, se proteger. Mas eu te digo, minha amiga, escolha agir com honra, respeitando primeiramente a Deus, mesmo quando ninguém tá vendo. A recompensa, ela pode não vir imediatamente, mas ela vai vir, porque não se esqueça, você tem um Deus que é justo, sobrenatural, e ele não dorme, ele não fecha os olhos, ele vê toda a injustiça, e ele vê também como que numa situação de injustiça você foi capaz de tratar o teu irmão, ainda assim com honra. É impossível Deus não te honrar, minha irmã. Independente do que você tá vivendo, as injustiças que você tá vivendo, acredite, a tua hora, a tua recompensa vai chegar, porque o teu Deus é fiel, o teu Deus não dorme. Uma outra coisa, uma outra lição que a gente aprende no livro de Ruth é que a Noemi, a sogra de Ruth, ela volta para a terra dela amargurada, triste com Deus, dizendo que Deus tinha deixado ela vazia, porque ela tinha perdido tudo. Mas que engraçado, né? Como que Deus é mestre em fazer isso? Quando a gente pensa que é o fim, quando a gente pensa que não tem mais jeito, que todos os ventos são contrários, que não tem mais como, através dos nossos olhos, ver uma solução palpável. É nesse momento que a gente se depara com o plano perfeito de Deus começando. O plano de Deus para a vida de Noemi através de Ruth só estava começando. E através da vida de Ruth, que foi fiel a Noemi, Noemi seria restaurada. Ela ia cuidar até do netinho dela, postiço. E seu lamento, toda a sua dor, se transformou em honra e glória ao nome de Deus, através da fidelidade de Ruth. Então, minha amiga, mesmo que você esteja em uma
situação de perda nesse momento, uma situação onde você vê que um sonho de repente pode parecer morto, ou você realmente perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava muito, um relacionamento, algo que era realmente importante para você, mas no teu Deus há esperança. Deus não terminou ainda. Ele é especialista em reescrever histórias, mesmo quando tudo parece acabado. Então, se você está sem esperança nesse momento, se tudo parece escuro, eu te digo, olhe para Deus, mantenha os seus olhos fixos em Deus, porque Ele vai dar uma reviravolta na tua história, que você não vai nem acreditar. Não deixe de confiar em Deus, não deixe de ser fiel a Deus. A tua vida vai passar por uma reviravolta inexplicável. Receba em nome de Jesus. Não importa de onde você veio, mulher, não importa o que te trouxe até aqui, não importa o que você está enfrentando. Eu sei que as lutas são muito grandes, mas deixa eu te falar, maior ainda é o teu Deus. O que importa é para onde Deus está te levando. A graça é maior do que a sua origem, do que de onde você saiu. Acredite, confie, que hoje venha ser um dia onde você possa meditar o quanto é importante ser fiel a Deus sem esperar nada em troca, mas mesmo assim guardando toda a tua esperança e confiança nele, porque Ele é o único que nunca, nunca, nunca vai frustrar nenhuma expectativa tua, muito pelo contrário. Por mais altas que sejam as suas expectativas em Deus e naquilo que Ele é para sua vida e naquilo que Ele fará para sua vida, você pode ter certeza, Ele ainda vai te surpreender. Que você possa meditar nessa palavra hoje e que a gente possa fechar esse devocional do dia fazendo juntas uma oração. Amém? Repete assim comigo. Senhor Deus, em meio aos dias escuros e às incertezas que tentam sufocar a nossa fé, ensina-nos a sermos fiéis como Ruth foi. Não porque vemos o caminho, mas porque nós confiamos em quem o Senhor é. Senhor, nos dá coragem de permanecer, mesmo quando tudo em nós quer fugir. Renova, Pai, no nosso espírito a convicção de que a fidelidade nos vale mais do que qualquer segurança temporária nessa terra. Que em cada perda, silêncio ou espera, possamos escolher te seguir com todo o nosso coração, certas de que o Senhor é o Deus que honra aqueles que o honram. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a ser fiéis assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade eu vou deixar 2 porque são as 2 que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.